Oi, gente, tudo bom? Para você que está chegando aqui agora, eu sou a Biba e bem-vindos ao Biba Cria. Bom, o vídeo de hoje é para falar, vocês já viram, né? Sobre a cidadania canadense. E nós ainda não somos 100% cidadãos canadenses. Por quê? Ainda falta uma pequena parte do nosso processo, eu acho que é a conclusão. Mas mesmo assim eu resolvi vir gravar esse vídeo pra vocês, porque eu fiz um post essa semana no meu Instagram e teve um monte de gente perguntando coisas, comentando, dando os parabéns, enfim, e daí por que não contar agora, né? Então eu vou contar pra vocês como que foi o nosso processo até aqui e quais foram as etapas que a gente passou, enfim, o que aconteceu, o que aconteceu nesse tempo todo. Lembrando que todas as informações que você precisa saber sobre o processo de cidadania canadense está no site oficial do governo do Canadá. Tudo que você precisa saber sobre o Canadá está lá. Estudar no Canadá, trabalhar no Canadá, emigrar para o Canadá e virar cidadão canadense. Então lá é a fonte oficial, é lá que você deve buscar todas as suas informações. Para quem não sabe, a gente chegou aqui no Canadá em 2012. A gente já veio como residente permanente. Na época, nós fizemos o processo de Skilled Worker. Esse processo nem existe mais. E foi isso. Eu acho que eu já contei sobre isso em alguns vídeos que eu falo da nossa história. E naquela época, as regras para você virar ou para você dar entrada no seu processo de cidadão canadense, a principal regra era que você teria que morar aqui 3 anos no período de 5 anos. Então, quando a gente recebeu o nosso cartãozinho de residente permanente, ele tinha validade de 5 anos, justamente porque no final daquele período você já deveria ou já poderia aplicar para sua cidadania canadense. Você pode renovar o seu cartão de residente permanente? Pode. Tem gente que fica aqui residente permanente para sempre, porque o país de origem não aceita dupla cidadania. Não é o caso do Brasil. Enfim, então vamos por partes. Existem vários requisitos que você precisa preencher para poder dar entrada no seu processo de cidadania. E conforme eu falei, essa história de morar aqui 3 anos, você tem que estar presente aqui 3 anos, fisicamente presente. E o que isso significa? Significa que todas as suas viagens para fora do Canadá vão ser descontadas aí nesse período. E foi isso que aconteceu com a gente. A gente viajou bastante, a gente passava às vezes um mês fora do Canadá e a gente foi descontando esses dias para poder dar entrada no nosso processo. No ano que a gente ia dar entrada no nosso processo, a lei para a cidadania mudou. Pois é, gente, isso é uma coisa que acontece muito. Eles estão sempre mudando as leis e por isso que você tem que estar por dentro e tem que estar bem informado diretamente lá do site do governo do Canadá. E aí ficou faltando 3 dias, olha isso, 3 dias para a gente completar aqueles 3 anos de estar fisicamente no Canadá. E aí, por causa desses 3 dias, a gente não pôde dar entrada no nosso processo naquele ano, a gente teve que esperar mais um ano, porque a lei mudou. Ao invés de você ter que morar 3 anos no Canadá, você tinha que morar 4 anos no Canadá, no período de 6 anos. E aí, tivemos que esperar mais um ano. Pra gente, isso não fez diferença nenhuma, porque a gente não tinha nenhuma intenção de sair daqui, a gente quer continuar aqui, então continuamos esperando. No caso da carreira de ator do Rick, isso poderia ter sido um problema e eu só fiquei sabendo disso depois. Um belo dia, quando o agente dele me perguntou se ele já era cidadão canadense. Eu, meu Deus, ainda não. Mas enfim, isso é outra história. Finalmente, no final do ano de 2016, estávamos de novo completando aqueles 4 anos agora que a gente teria que morar aqui. E aí a gente já ia dar entrada no nosso processo de cidadania. Porém, o nosso cartãozinho de residente permanente ia vencer. E como eu sei que o processo de cidadania pode demorar até 1 ano, eu fiquei com medo de ficar presa aqui, ou de ficar... Enfim, porque o que é esse cartãozinho de residente permanente? É um cartãozinho que te permite voltar para o Canadá se você sair. Então eu não queria ter que passar por esse estresse de precisar sair do Canadá e não ter como voltar, ou ter que precisar pedir algum documento especial, ou precisar explicar que não, eu não tenho meu cartão, ou meu cartão venceu, mas eu estou no processo de cidadania. Então o que a gente resolveu fazer? A gente achou melhor renovar o nosso cartão de residente permanente. Para renovar o seu cartão de residente permanente, mais uma vez, todas as informações estão lá no site do governo do Canadá. A gente foi lá, fuçou, fizemos tudo nós mesmos, preenchemos os documentos, enviamos aquela papelada e agora
eu teria que comprovar o meu inglês, porque na época que a gente veio como residente permanente, só quem tinha que comprovar o inglês era o aplicante principal, então, que no caso é o meu marido, então na época ele fez prova de inglês e tal. Agora, para renovar o PR, o cartão de residente permanente, eu teria que comprovar o meu inglês. Então isso atrasou um pouquinho mais, eu tive que estudar, eu fiz a prova do CELPIP e tive que tirar uma nota mínima para poder passar na comprovação do meu inglês. Finalmente demos entrada na renovação do nosso cartão de residente permanente, demorou alguns meses para a gente receber o cartão novo e aí finalmente a gente podia dar entrada na nossa cidadania canadense. E foi assim que a gente fez. Fomos para o site, pesquisamos, recolhemos todos os documentos que eles pedem. Uma coisa importante se você pensa em virar cidadão canadense é você ter anotado todos os endereços que você morou desde que você mudou para o Canadá ou até antes, porque eles pedem os endereços dos últimos 5 anos. Eles também pedem todos os locais que você trabalhou nos últimos 5 anos e, obviamente, todas as viagens para fora do Canadá que você fez nos últimos 5 ou 6 anos. Agora eu tô confusa. Mas, então você tem que ter tudo isso anotado e eles vão conferir tudo isso com certeza. Então você reúne todos esses documentos, todas essas informações, precisa de antecedentes criminais aqui da onde você mora, precisa pagar a taxa, precisa mandar foto, enfim, um monte de coisa. Finalmente, a gente deu entrada no nosso processo de cidadania canadense em junho de 2017. E o prazo que eles dão para esse processo acontecer, segundo o site do governo do Canadá, é de 12 meses, né? Então ficamos tranquilos pensando, vai demorar ainda. Não adianta estressar, vamos esperar. E por que eu digo tranquilo? Porque eu sabia que a gente teria que fazer uma prova de conhecimentos gerais do Canadá. E eu com prova, gente, eu não tenho idade mais para fazer prova. Eu fico estressada com prova. A minha cabeça não tem lugar para guardar matéria mais de coisa. Eu preciso deletar algumas coisas da minha cabeça. E aí a gente sabia que a gente ia ter que estudar para essa prova. Mas ficamos tranquilos porque achamos que ia demorar. Mas não foi isso que aconteceu. Mais ou menos umas 2 semanas depois que a gente deu entrada no nosso processo, a gente recebeu um e-mail. Tudo que a gente recebeu foi por e-mail. A gente recebeu um e-mail falando que eles tinham recebido a nossa aplicação e que o nosso processo tinha começado, deram um número para você acompanhar o processo e tal. Beleza. Continuei achando que ainda ia demorar a história da prova. Mas não, gente. Menos de um mês depois, a gente já recebeu o e-mail com a data da prova. Na verdade, a gente recebeu o e-mail 3 semanas antes da data da prova, que foi agora esse mês de setembro. E daí eu fiquei desesperada, que eu ia ter que estudar a prova, ia ter que estudar o livro. Ai, meu Deus do céu. Fazia tanto tempo que eu não estudava, que eu nem sabia por onde começar. Mas eu tenho uma filha muito estudiosa, e daí o que Luísa fez? Luísa fez um calendário com todo o cronograma de estudo que a gente teria que seguir para poder dar tempo de estudar tudo que tinha no livro. Pois é, tem um livro que você tem que estudar. Esse livro você pode baixar pelo site lá do governo do Canadá. Você baixa o PDF, foi isso que a gente fez. A gente começou a estudar então pelo celular, pelo iPad, pelo computador. A gente leu bastante o livro. Mas você também pode pedir o livro pelo correio. A gente pediu o nosso livro pelo correio. É esse livro aqui. O nosso livro chegou um dia antes da prova. Gente, um dia antes da prova. Ainda bem que a gente já começou a estudar pelo computador e pelo iPhone, iPad e tal. E o livro é assim, ó. Um monte de história do Canadá. Um monte de nome. Olha a cara do pessoal. Um monte de nome que você tem que saber. Segundo o site do governo do Canadá, o livro é a única fonte oficial que você precisa e deve estudar. Todas as informações que você vai precisar para sua prova estão no livro. Porém, nós encontramos alguns sites na internet que tem uns simulados de prova, que tem umas perguntas para você treinar. E a gente estudou muito por aí também. A gente leu o livro, mas a gente fez esses testes todos. Tinha um site que tinham 14 testes. Cada teste tinha 20 perguntas e depois eles faziam um simulado com o tempo. Para quem não sabe, você tem meia hora para fazer essa prova da cidadania, né? Oficial, assim, o horário oficial é meia hora. Então, esse site tinha um simulado com o tempo e era ótimo. E no fim ele falava a porcentagem que você fez e também as questões que você errou e apontava a resposta certa. Então, era uma maneira legal de estudar, ainda mais pra gente que gosta de coisas mais visuais. Bom, a prova consiste em 20 questões e você só pode errar 5.
Então, gente, eu estava bem estressada com isso. Começamos fazendo os simulados e eu acertava 20%. Mas conforme o tempo foi passando e eu fui lendo mais, eu fui conseguindo fazer os simulados e eu comecei a acertar 100%. Mas ainda ficava a dúvida se as perguntas seriam parecidas com esse simulado, né? Porque esse simulado não é oficial do governo. Eu acho que o governo podia fazer um aplicativo pra gente estudar, gente. Por que não, né? Além do nosso cronograma de estudo do nosso calendário, professora Luísa também fez atividades com seus pupilos, eu e o Marcelo. Ela fez essa atividade aqui, que a gente recebeu uma folha em branca com todas as províncias do Canadá recortadas e a gente tinha que colar tudo em ordem e depois a gente tinha que responder essas perguntas no mapa que a gente colou. Tipo assim as perguntas, ó. Tudo em inglês. A boa notícia é que a professora Luísa deixou a gente consultar o livro, porque ela falou que o objetivo da atividade era a gente aprender, não era causar estresse, porque já tinha muito estresse na vida naquela época. Naquela época foi outro dia mesmo. Eu vou falar pra vocês que fazer esse trabalhinho aqui com a Luísa ajudou, viu, gente? Porque tinha umas províncias que eu não sabia muito bem onde ficava. Eu confesso aqui pra vocês ao vivo. Ao vivo é boa, né? Por exemplo, as províncias do Oceano Atlântico, eu achava que era um pouco mais para cima, mas não, gente, elas estão aqui, ó, desse lado. Eu achava, por exemplo, que Ontário era uma província do Oceano Atlântico. Olha só que, né, inteligente, mas não, tá aqui Ontário. Enfim, a gente estudou de todos os jeitos possíveis e disponíveis. Finalmente chegou o dia da nossa prova, que foi no dia 14 de setembro de 2017. E Luísa também teve que fazer a prova, ela não era só a nossa instrutora, ela também estava estudando. Essa é uma outra regra que mudou, então antigamente só maiores de 18 anos até, sei lá, em 18 e 60, sei lá quanto, deveriam fazer a prova. Agora não, a idade começa em 14. Então, atenção, coleguinhas adolescentes. Provavelmente vocês também vão ter que fazer a prova. E aí, fomos nós três lá. Tem que levar todos os seus documentos originais que você usou na sua aplicação. Então, você tem que levar o seu passaporte, o seu landing paper, aquele papel que você recebe quando você faz o landing. Você tem que levar o seu PR, tudo original. E é isso, é meio estressante, né? E você tem que ter muitas horas disponíveis para se dedicar à prova e ao processo. Eles fazem uma checagem rápida do seu documento de identificação com a carta que você recebeu do anúncio da convocação para a prova. E daí você entra nessa sala, você já começa a preencher uma ficha, as pessoas sentam separadas com uma cadeira, uma cadeira com uma pessoa, outra sem. E eles pedem para as famílias sentarem longe. Obedecemos direitinho. Eles falam para você colocar todos os seus pertences embaixo do banco. Você não pode, obviamente, pegar nada, mexer com nada, nenhum aparelho eletrônico. Não pode falar. E se eles pegarem você fazendo qualquer uma dessas coisas, eles vão tirar a sua prova, porque isso é considerado cheating, que é tipo colar. Não pode se colar, não. Enfim, ficamos lá. Conforme eu já falei, então a prova, você tem meia hora para fazer a prova. É uma prova de 20 questões e, né, fiz a prova. Tinha questões que eu fiquei na dúvida, muito na dúvida. Fiquei com medo, achei que não tinha dado. Vou ter que confessar pra vocês que eu não achei a prova tão fácil assim. Todo mundo que já fez a prova falou pra mim que não, é super tranquilo, super fácil, é super óbvio. Eu não achei muito óbvio. Eu achei que tinham questões que você ficava na dúvida. Então assim, gente, se você não lê o livro, não consegue fazer. Tem que ler o livro, tem que estudar. Depois que você termina a prova, você vai para uma outra sala e daí você fica esperando você ser chamado, porque daí eles vão conferir todos aqueles documentos que você levou e vão te falar se você passou ou não na prova. Ai, que estresse, gente. Foi uma espera muito desagradável. E demorou, viu? Acho que a gente ficou esperando mais de 1 hora para ser chamado. Daí o Marcelo foi chamado primeiro e não dava para ouvir. Entra um de cada vez. Entra não, é um guichê, é uma sala e tem uns guichês. E daí você vai nesse guichê. Primeiro foi o Marcelo, aí não dá para saber se passou ou não, mas a gente ficava tentando avaliar o comportamento dele, tipo, o corpo, né? Não dava para ver a boca, a cara, enfim. Depois me chamaram e eu passei.
E depois chamaram a Luísa, ela foi lá sozinha também mostrar os documentos e falar rapidamente com o entrevistador. E ela também passou. Pois é. Yay! Eu acho que isso vocês já imaginavam, porque eu não sei se eu ia estar fazendo esse vídeo se eu não tivesse passado, né, gente? Mas enfim. A título de curiosidade, Luísa foi quem teve a maior nota da família. Luísa fez 19 de 20. Olha só, né, professora Luísa? E eu fiz 17, gente. Errei, né? Só podia errar mais 2. Depois disso, saímos todos serelepes, aliviados e felizes, né? Muito felizes. E agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é esperar a convocação para a cerimônia de cidadania mesmo. E nessa cerimônia você vai fazer esse juramento aqui, a rainha vai cantar o hino, vai receber o seu certificado de canadense, será que é assim que fala? Enfim. É isso o processo, né? Estamos quase concluindo. Quando chegar a época da nossa cerimônia, eu vou tentar mostrar pra vocês. Não sei se pode filmar lá dentro, não sei se eu vou conseguir, mas enfim. A pessoa que entrevistou a gente falou que isso ainda pode demorar de 3 a 5 meses pra gente receber essa carta aí. Então, vamos esperar. Então é isso, terminamos por aqui esse vídeo. Se você quiser saber alguma coisa, tiver alguma curiosidade com relação ao meu processo de cidadania, pode perguntar aqui nos comentários. Lembrando que todas as informações oficiais para a cidadania estão no site oficial do Governo do Canadá. E a última coisa qual é? Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para me ajudar, tá bom? Beijo, tchau!